Hoje tenho uma mensagem para você que tem medo da morte, registrada no livro de João 11:25, que diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O medo da morte é uma das emoções mais antigas e universais da humanidade. Desde os primórdios da história, o ser humano procura compreender o que existe além da vida. Perguntas como: o que acontece quando morremos? Ou existe vida após a morte? Atravessam gerações, religiões e culturas. E mesmo em uma era moderna, onde a medicina avançou, onde temos acesso à informação em tempo real, ainda assim o medo da morte continua presente, às vezes silenciosamente, outras vezes de forma avassaladora. Para alguns, a morte é um fim absoluto. Para outros, é o início de uma nova jornada. Mas para o cristão, para aquele que crê em Jesus, a morte tem um significado completamente transformador. Ela não é mais o fim, mas a passagem. Não é mais a derrota, mas o início da vida verdadeira. Uma vida eterna ao lado do Pai. O medo da morte, uma realidade emocional e espiritual. Sentir medo da morte não é sinal de fraqueza ou falta de fé. É humano. É natural sentir receio diante do desconhecido. Afinal, a morte representa a separação da vida como conhecemos, das pessoas que amamos, dos nossos planos, sonhos e projetos. O medo da morte se manifesta de várias formas. Preocupação com o sofrimento físico, incertezas sobre o que vem depois, angústia por deixar pessoas para trás, e para alguns, medo do julgamento divino. Mas é nesse cenário de temor e angústia que brilha a promessa de Jesus em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa afirmação é radical, é poderosa, e nos convida a enxergar a morte com outros olhos, olhos de fé. Essa declaração de Jesus foi feita num momento de dor profunda. Lázaro, amigo próximo de Jesus, havia morrido. Marta e Maria, suas irmãs, estavam de luto. Quando Jesus chega, Lázaro já estava há 4 dias no túmulo. Marta corre ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde: Teu irmão há de ressuscitar. E então ele declara com autoridade divina: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não estava apenas consolando Marta com palavras. Ele estava revelando algo profundo sobre sua identidade e missão. Ele é a própria fonte da vida eterna. A ressurreição de Lázaro foi um sinal, um vislumbre do que Jesus veio fazer por toda a humanidade. Ele não apenas dá vida, ele é a vida. Ele não apenas ressuscita, ele é a ressurreição. Para o cristão, a morte não é um abismo sem fim. É uma porta, a última porta antes da eternidade. Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos viver. Ele foi à cruz, enfrentou o sepulcro e ressuscitou ao 3º dia, não simbolicamente, mas fisicamente e gloriosamente, com um corpo incorruptível. Essa é a esperança que transforma o medo em confiança. Crer em Jesus é a chave para vencer o medo. A promessa de João 11:25 é condicional. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crer em Jesus é mais do que acreditar intelectualmente que ele existiu. É confiar nele como Salvador, é entregar a vida nas mãos dele, é seguir seus passos, mesmo quando o caminho parece incerto. A fé não elimina todas as dúvidas ou sentimentos humanos, mas nos dá um alicerce seguro diante das incertezas. A fé em Jesus muda a forma como vivemos e também como enfrentamos a morte. Ao longo da história da Igreja, milhares de cristãos enfrentaram a morte com coragem sobrenatural. Não porque não sentissem dor ou medo, mas porque sabiam em quem criam.
Estevão, o primeiro mártir cristão, enquanto era apedrejado, olhou para o céu e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Paulo escreveu: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Inúmeros irmãos ao longo dos séculos, em contextos de perseguição, declararam com ousadia: Não tememos a morte, pois sabemos para onde vamos. Essas vidas nos mostram que a fé em Jesus não apenas prepara para viver bem, mas também para morrer em paz. O medo da morte muitas vezes nasce da incerteza, mas em Cristo temos certeza. Certeza de que a morte não é o fim. Certeza de que há um lar eterno preparado para nós. Apocalipse 21 descreve esse lugar. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a esperança do Evangelho. Não uma esperança incerta, mas uma esperança viva, fundamentada na ressurreição de Jesus. Como então viver sem medo da morte? Não negando sua realidade, mas enfrentando-a com fé. Isso significa buscar intimidade com Jesus diariamente. Quanto mais conhecemos a vida, menos tememos a morte. Viver com propósito. Sabendo que esta vida é breve, devemos viver de forma significativa, fazendo o bem, amando, perdoando e servindo. Consolar os que sofrem. Como Jesus consolou Marta e Maria, nós também somos chamados a consolar os que enfrentam o luto com a esperança da ressurreição. Anunciar a esperança. O mundo está faminto por sentido, o medo da morte assombra milhões e nós temos uma mensagem poderosa. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. A morte não tem a palavra final. Jesus tem. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele venceu a morte e nos promete vida abundante e eterna. Se hoje você luta com o medo da morte, olhe para Jesus. Ele conhece suas angústias, suas dúvidas, suas dores. E Ele declara para você hoje, com amor e autoridade: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você que passando por uma enfermidade que está trazendo ou gerando medo da morte, então clama ao Senhor, pois assim como Ele é a vida eterna e ressurreição, Ele também pode te curar e ainda dar muitos anos de vida para você. Se também é o medo de perder alguém de sua família, Ele pode te consolar com paz sobrenatural e mudar as circunstâncias na sua vida e de sua família. Abre seu coração para o Senhor, desabafe com Ele, conta a Ele que você tem algum tipo de medo, medo das circunstâncias, medo da morte e de outros acontecimentos. Agora eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos dá vida. Obrigado por ter vencido a morte por nós. Ajuda-nos a crer em Ti de todo o coração, a viver com esperança e a enfrentar o fim desta vida com paz. Tira de nós o medo da morte e enche-nos com a certeza da vida eterna. Que possamos viver cada dia com os olhos na eternidade. Em Teu nome oramos. Amém. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem. Se inscreva neste canal, dê seu like e ative o sininho para receber mais vídeos de mensagens edificantes.